Olá, queridos, boa tarde, tudo bom? Não sei quem assistiu a minha aula anterior, mas eu disse que eu seguiria com conteúdo de história porque tem muita coisa que precisa ser estudada por vocês. Estou sendo flexível, evitando passar a atividade para não sobrecarregá-los. Certo? Então, dando continuidade à aula de ontem, eu vou falar hoje sobre o assunto da página 33 do livro de História sobre os Hebreus, certo? A gente vai, nesse novo assunto agora, a gente vai mexer muito nas questões de religião, certo? No entanto, não confundam a mente de vocês em relação aos conceitos religiosos que vocês acreditam, não. Aqui é a história, certo? Os nossos dogmas religiosos, a nossa fé, são outros pontos. Olhem, vejam bem. Os hebreus, na verdade, eles são os ancestrais, ou seja, as pessoas que vieram antes de quem? Dos judeus. Os judeus, as pessoas de religião judaica que nós conhecemos hoje, são descendentes do povo hebreu, certo? Importante que a gente saiba também que se tem um livro histórico que vai reunir toda a história do povo hebreu, é a Bíblia, certo? Mais precisamente no Antigo Testamento. Aí vocês me perguntam, como assim? Se o Antigo Testamento é católico e nós estamos falando de um povo hebraico-judeu. Primeiro, como eu disse, quando falar de hebreu, automaticamente e judeu são as mesmas pessoas. A questão é que os judeus é a denominação atual, né? Eles são descendentes dos hebreus. E com relação ao catolicismo, antigamente todo o povo, a princípio, eram hebreus, tá? O que acontece? Então todo mundo seguia o Antigo Testamento, a história do Antigo Testamento. Só que depois, com a vinda de Jesus Cristo, houve essa separação. Metade do povo hebreu acreditou que Jesus Cristo era o Messias, era o Salvador. Então, segue Jesus Cristo, né? Seguindo para a religião católica cristã, apostólica romana. Outros hebreus acreditavam que não, porque os hebreus eles acreditam no Deus chamado Javé. E para eles, Jesus Cristo não era o filho de Javé. Então, Jesus Cristo não veio ainda. Eles ainda acreditam que o Messias ainda virá. Então, o nosso Antigo Testamento é fonte de história do povo hebreu, tá? Nós também podemos dizer assim que somos descendentes do povo hebreu, porque nós acreditamos no Antigo Testamento, certo? A questão é que, com o tempo, a gente começou a acreditar na vinda de Jesus Cristo e seguimos nessa nova tradição apostólica romana. E o povo hebreu, de fato, que hoje são os judeus, não segue esse Novo Testamento, né? Nós acreditamos no Antigo e no Novo Testamento. Eles só acreditam no Antigo Testamento, tá? Para eles não houve ainda essa vinda do Messias. Ok? Interessante, né? Pronto. Como eu já disse a vocês, devemos considerar a civilização hebraica. Ela ocorreu na região onde hoje é a Palestina. Do ponto de vista geográfico, essa região é cortada pelo Rio Jordão. É tanto que vocês veem quem é católico. Houve muito essa passagem do Rio Jordão, da Palestina, todos esses contextos são muito presentes, porque, como eu disse, nós acreditamos no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento é justamente a história do povo hebreu. Uma das principais fontes históricas sobre a história do povo hebreu é justamente o Torá. O que é o Torá? O Torá é o livro sagrado dos judeus, chamado também de Pentateuco. Lá no Pentateuco se refere aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, que é a criação, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tudo isso presente no Antigo Testamento, reportando toda a história do povo judeu. Importante que a gente, quando estiver estudando tanto essa questão da história do povo judeu, como também outros acontecimentos históricos, a gente deve evitar anacronismo. O que é anacronismo, professor? É erro de cronologia, ou seja, erro de marcação de tempo. Nós temos que, quando estudar determinado contexto histórico,
como se a gente se reportasse, tá? Procurasse se reportar, entender realmente aquele espaço de tempo em que determinados contextos aconteceram, né? Porque dadas coisas, dados acontecimentos acontecem lá, naquele espaço de tempo. Então, o pensamento daquele povo de lá era um, o nosso pensamento é outro. Nós nunca podemos dizer assim, mas se eu estivesse lá eu não pensaria dessa forma. É impossível, porque o povo de lá pensava daquela forma, porque viviam naquele tempo. Então, a gente deve evitar anacronismo, ou seja, evitar erro de cronologia, erro de marcação, de época, de tempo. Tá, queridos? Então, assim, a luta do povo hebreu, ela é marcada por grandes lutas, certo? Luta marcada. Uma história marcada por lutas, por conquistas de território, busca de território. Então, o tempo todo, a gente vai estar falando sobre isso. Importante a gente saber também que os hebreus, eles são descendentes de Sem. São semitas porque são descendentes de Sem. Quem é Sem? Sem é o primogênito de quem? De Noé. Quem foi Noé? Como a gente bem sabe, Noé foi aquele que recebeu o chamado de Deus para construir a arca, porque o mundo seria destruído por conta de tantas perversidades, por conta das condutas das pessoas daquela época e toda essa questão que a gente também já conhece. Então vejam que a história dos católicos ela está totalmente ligada à história dos hebreus, porque nós somos fruto disso, certo? A formação do povo hebreu também ela é marcada pela era dos patriarcas. O que significa dizer era dos patriarcas? Significa dizer que sempre tinha uma pessoa da figura masculina conduzindo, tá? Determinado povo. Nós tivemos a figura de Noé, depois nós vamos ter a figura de Moisés, de Abraão, de Saul, de tantos outros. Sempre o pessoal acompanhando um patriarca, né? Que se dizia o enviado de Deus e toda essa conjuntura que a gente bem conhece. A Bíblia relata que os hebreus, dispostos a fugir do cativeiro, eles tiveram que, como nessa época já dominados por Moisés, atravessaram o mar. Lembra daquela passagem que o mar se abre para que eles fujam do Egito? Por quê? Porque o povo hebreu, durante uma época, eles se separaram, se dividiram em dois grupos, certo? Depois da morte de Abraão, o povo hebreu passou a ser liderado por dois patriarcas, Isaac, filho de Abraão, e Jacó, filho de Isaac. De acordo com a Bíblia, Jacó também era chamado de Israel, teria tido 12 filhos, os quais deram origem às 12 tribos de Israel. Por isso, os hebreus também são chamados de israelitas. Com o tempo, fugindo dos conflitos e da fome e da escassez, as tribos dividiram-se. Parte foi para o Egito, lá permanecendo por aproximadamente 400 anos. Com o tempo, a prática do trabalho compulsório foi imposta aos cativos dos estrangeiros pelo Egito e o povo hebreu passou a ser escravizado. Então, essa conjuntura do povo hebreu que foram escravizados lá no Egito, depois eles acreditavam em Deus, né, na promessa da terra prometida e da libertação. É tanto que, na condição de escravo, o que fortaleceu a resistência deles quando eles se tornaram escravos lá no Egito era justamente a fé em Javé. Como eu disse a vocês, os hebreus acreditavam em Javé, tá? Era o Deus deles. Então, o que aconteceu? A Bíblia vai relatar que os hebreus, dispostos a fugir do cativeiro e da opressão lá dos povos egípcios, iniciaram o caminho de volta à Palestina, a chamada busca pela terra prometida. Lembram disso também, né? Perdão. Sendo conduzidos no deserto durante 40 anos, e eles estavam liderados por um patriarca, que era quem? Moisés. A fuga do Egito é narrada no livro do Êxodo, tá? O êxodo do povo hebreu, ou seja, a fuga do povo hebreu, marcou um momento fundamental na mitologia judaico-cristã. Foi durante esse período
em que Moisés teria recebido de Javé as tábuas dos 10 mandamentos, também chamado de Decálogo, leis fundamentais para a coesão do povo israelita. E, como vocês bem sabem, segundo Moisés, quando colocou o cajado dele sobre o rio que se abriu e eles fugiram da escravidão lá do Egito. Interessante, né, essa história. Eu vou finalizar esse vídeo para ir postando e volto para continuar, tá bem?